Oi, gente, tudo bem? Eu acho que aqui vai dar boa, vai ser melhor. Aí eu resolvi fazer o seguinte: eu vou seguindo aqui os slides do PowerPoint que eu tinha mandado para vocês da primeira semana. Eu vou dar sequência à aula, eu vou falar primeiro da aula que seria no dia 17, depois eu vou falar um pouquinho da aula do dia 24, e assim a gente vai colocar o material em dia, tá bom? E aí eu fico disponível para vocês tirarem dúvidas ou para quem quiser sugestões de obras, autores e períodos literários ou artísticos que eu citar por aqui. Ou se alguém quiser saber também de algum povo específico que mora nessa região e eu falar de algum nome que vocês não conhecem, é só perguntar que eu explico lá pelo AVA. Então, na primeira aula eu tinha comentado com vocês, eu falei de 10 situações esparsas, bem esparsas mesmo, que mostrava um pouquinho da relação entre o Ocidente, principalmente a Europa, e os povos orientais. Eu dei alguns exemplos do norte da África, do que a gente chama de Médio Oriente e do Extremo Oriente. E dando sequência a essa questão, eu vou falar hoje um pouquinho de outras situações que ocorrem a partir da leitura do Said. Mas eu queria fazer um adendo aqui, e fazer um alerta também. Né? Então, alguns alunos me procuraram e falaram: professor, a gente já leu o Said, a gente já viu esse autor, e talvez fosse o caso de a gente lidar com outros autores. Então, eu queria fazer duas observações sobre isso. Primeiro, é que se você for olhar a nossa ementa, você vai ver que nós vamos ler outros autores. Faz parte da ementa da disciplina a leitura realmente de outros autores que não o Said. Né? Não é objetivo. A disciplina nunca foi uma disciplina sobre o Said, que poderia ser também. E o segundo alerta, ou a segunda observação que eu faço, assim, a leitura de um determinado autor, principalmente um autor como Said, ela não se esgota numa leitura só. E cada professor, inclusive, terá uma certa leitura do Said a partir dos autores que leu. Eu me considero Foucaultiano, me considero Bakhtiniano, então certamente eu farei leituras a partir desses autores, né? E não são os dois únicos autores que eu li, evidentemente. Se você olhar aqui na biblioteca, você vai ver uma série de leituras que para mim são importantes para fazer uma leitura a partir de Said e não um curso sobre o Said. Inclusive o que eu vou falar agora é meu, não é Said. Você não vai encontrar no Said. Ou se você encontrar no Said o que eu vou dizer agora, vai ser uma leitura que eu fiz dele, evidentemente, né? Então não estou me comparando a ele, ele foi um grande erudito, mas são resultados, ou é resultado de uma série de leituras que eu fiz nos últimos 20 anos, então é bastante tempo para uma reflexão bastante aprofundada daquilo que eu vou falar para vocês. Então tudo que eu falar aqui não vai ser o que eu acho, eu acho, né? Vai ser realmente uma pesquisa fundamentada, eu vou citando os autores à medida do que a gente for estudando aqui. Então, assim, a primeira questão que aparece no slide que eu passei para vocês são leituras sobre os povos orientais. A primeira situação que aparece sobre os povos orientais é de que eles são exóticos. Há uma situação bastante irônica nessa ideia de exotismo. O que seria exotismo? Exotismo é um conjunto de características que eu não tenho, que são diferentes. Então eu considero exótico, por exemplo, esse lenço que eu estou usando, um lenço palestino, e talvez ele seja exótico mesmo para um povo que não usa. E para mim isso exatamente não é apropriação cultural. Né? Apropriação cultural é uma outra questão que a gente vai discutir um outro dia, caso haja tempo e caso haja interesse de vocês também. Nós temos assim uma ideia de que os povos orientais são exóticos porque eles praticam, eles têm hábitos, eles têm práticas culturais que não são as nossas. E quando eu digo as nossas, estou falando das europeias, que não são as minhas, porque eu não sou europeu. Então nós temos uma visão bastante deturpada do que seja esse erotismo e qualquer coisa que seja diferente daquela que eu consumo, que eu pratico, que eu falo, que eu leio, que eu vejo, que eu professo,
será então exótica. Então, as religiões orientais serão exóticas, o vestuário oriental será exótico, a comida oriental será exótica. E muito embora eu consuma produtos orientais e os considere exóticos. Evidentemente que eu não estou falando da cozinha japonesa que se consome aqui no Brasil. Né? A cozinha japonesa que se consome aqui no Brasil é única no mundo, é uma cozinha exatamente nipo-brasileira, ou brasileiro-japonesa, não é exatamente uma comida japonesa. É muito raro, inclusive, encontrar comida japonesa verdadeira aqui no Brasil, é bastante raro mesmo. E o que nós temos aqui é um consumo de produtos médio-orientais, ou africanos, enfim, mas que nós consideramos exótico. Então, seja o uso do hashi, ou seja o consumo do narguilé ou narguilé, ou seja um vestuário que, infelizmente, às vezes ele vira piada, ou ele vira fantasia de carnaval, que não é o meu caso, tá? Eu jamais usaria uma roupa de uma cultura qualquer como uma fantasia. Isso para mim é sério, não é uma fantasia. Então nós temos uma seguinte situação. O exótico ele é uma construção discursiva sobre o outro também. E ela ocorre tanto no interior dos países quanto de um país para o outro. E no caso dos médio-orientais, há uma construção, como eu já citei, bastante equivocada e bastante antiga desse exotismo que ocorre no Médio Oriente, que é a nossa preocupação maior aqui. Eu não vou falar da China ou da Tailândia. E o que seria exótico nesse lugar? As roupas brancas que os homens usam no Golfo Pérsico, as roupas que os homens usam no Irã, o tipo de comida que é consumida nesses lugares, por exemplo, nesses lugares se come carne de camelo. Isso é uma tradição bastante antiga. Aqui as pessoas comem carne de vaca e comem um pouco mais raramente, mas comem carne de cavalo, não é? Então lá se come também carne de camelo, se faz queijo de leite de camelo. E a música, ou as joias, ou enfim, qualquer outro dizer, qualquer outra prática, qualquer outra leitura que faz, né, o conjunto disso que nós chamamos de cultura, colocados assim, grosso modo, vai ser exótico. É uma leitura bastante equivocada dos povos orientais. A segunda característica que aparece nos povos orientais diz respeito à sua sensualidade. E essa é uma construção também bastante antiga dos povos orientais. Então nós temos descrições de mulheres, por exemplo, consideradas sensuais. Eu vou citar o caso aqui de três mulheres que são descrições bíblicas. Uma delas é Eva, que faz mais parte da mentalidade ocidental via textos apócrifos, de uma construção apócrifa, e não exatamente aquela da Bíblia, do Gênesis. Se você tiver curiosidade de ler o Gênesis da Bíblia, ou se você ler o Gênesis através da Torá, você vai perceber que a construção de Eva ali é uma construção. Mas a construção da imagem de Eva ao longo dos séculos ela é uma outra construção. E ela faz parte de um imaginário, se é que nós podemos dizer assim, embora a palavra imaginário seja um problema para vários discursos e várias pesquisas. Uma outra hora também eu explico para vocês por que exatamente isso ocorre. Nós temos que essa mulher é uma mulher não apenas sensual, uma mulher pecadora e problemática, porque teria sido por conta de Eva que nós estamos onde nós estamos e sofremos nesse mundo e precisamos ser bons e precisamos ganhar não só a confiança de Deus, mas o seu perdão e para conseguir o céu, etc., ou o purgatório. Nós temos o caso de Judite, né, por exemplo, que é uma mulher que dorme com um general e corta a sua cabeça. Né? Então essa ideia de uma viúva negra, de uma mulher sensual e que dorme com o inimigo como arma, né? Ou seja, ela utiliza seu corpo, né? Não é algo assim muito bacana de a gente dizer. E essa construção discursiva de a mulher usar o seu corpo para obter coisas, ela não é de hoje, ela é antiga. E ela aparece em textos da tradição cristã, judaica, islâmica também, como uma sensualidade.
Essa sensualidade, ela não é só uma construção muito antiga, como eu citei aqui o exemplo da Bíblia, mas como ela é uma construção que ela atravessa a Idade Média, ela chega ao mundo moderno. Então, principalmente quando alguns textos da tradição islâmica chegam à Europa, eles são lidos como isso. São lidos como textos que falam de uma mulher sensual demais, ou muito sensual. Então, há toda uma criação de uma fantasia sobre haréns e sobre mulheres que dançam. Inclusive, a terceira mulher que eu ia citar não é uma mulher do mundo islâmico, é uma mulher do mundo judaico, é Salomé. Salomé, também por uma tradição apócrifa, você pode procurar isso na Bíblia, mas ela teria dançado sensualmente e teria pedido a cabeça de São João Batista. Essa imagem é mais clara num filme com a Rita Hayworth do que exatamente na descrição bíblica, mas enfim, você pode procurar várias obras sobre isso. Não é exatamente a minha prática de leitura, mas eu conheço gente que eu posso indicar que estuda essas situações com vocês, para vocês. E nós temos então essa mulher que ela é pérfida, porque ela usa o seu corpo então, né, para obter um ganho, inclusive esse ganho pode ser a cabeça de alguém. Já tinha falado da Judite, né? E nós temos aí uma situação de Eros e Thanatos que é muito curiosa, porque você coloca a mulher numa situação de sensualidade. E voltando um pouquinho, quando os textos, certos textos islâmicos chegam à Europa, principalmente as Mil e Uma Noites, eles são lidos dessa maneira. São lidos assim, nossa, o que é Sherazade, ou Sherazade? A Sherazade é uma mulher que, eu vou roubar um pouquinho Foucault, ela conta uma história para esticar a morte. Então, a cada dia ela conta uma história, ela engana o sultão, ela engana o homem, pela sua habilidade de fala, pela sua sensualidade também, na verdade pela sua sapiência, se você for olhar o texto original. Mas ali ela acaba sendo abordada, ela acaba sendo lida na Europa como uma mulher de extrema sensualidade e por isso perigosa. É uma construção bastante complicada, né? E nós temos relatos também do Extremo Oriente, eu não vou falar disso, tá? Mas nós temos relatos também no Extremo Oriente de mulheres assim excessivamente sensuais. O mais curioso disso, olha só, há outros textos realmente sensuais, realmente eróticos, ou se eu não vou separar aqui sensualidade de erotismo e de pornografia, ok? Não, não é meu objetivo. Mas há outros textos orientais extremamente sensuais, né? Nós temos o livro das rosas, nós temos o livro dos pássaros, nós temos livros assim que dão dicas de como você, por exemplo, ter uma vida sexual ativa e gostosa e boa. Mas essas obras elas não são muito conhecidas. Eu vou explicar por quê. Elas não são muito conhecidas porque na tradição médio-oriental essas obras elas foram escritas em árabe clássico, em persa, em turco, em urdu e outras línguas também, ou em variações desses idiomas que eu citei. Então, elas são obras raras, são obras realmente para pessoas eruditas. E o que acaba acontecendo é que as pessoas elas conhecem só o popular, né? Então, assim como hoje as pessoas conhecem só a superfície das coisas e aquilo que é popular, isso não era diferente no século XVIII, mas fundamentalmente no século XIX, quando muitas obras árabes são traduzidas para línguas europeias, e detalhe, elas são muito mal traduzidas para as línguas europeias. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, que nós tivemos uma tradução das Mil e Uma Noites, pela primeira vez para o português, sendo uma tradução direta do árabe. Então demorou para chegar aqui uma tradução que nos desse uma visão mais completa, mais adequada daquele universo que nós conhecemos tão pouco. O terceiro item que vai aparecer lá nos seus slides é a situação da violência. Eu já tinha citado para vocês na primeira aula que a primeira descrição que nós conhecemos na literatura de um homem oriental é de um homem violento, aquele que mata pelas costas. Eu já comentei com vocês na primeira aula, mas seria o caso de repetir aqui, que certas palavras que nós usamos nas línguas ocidentais, elas têm origem em línguas médio-orientais. Por exemplo, assassino, a própria palavra pérfido.
e outras palavras, né, que, por exemplo, dão o nome a armas. Né? O melhor exemplo disso é punhal, de onde vem o verbo apunhalar, etc. Adaga também é uma palavra médio-oriental. Então nós vamos ter uma situação de que o homem oriental, ele, por ser inimigo, por ser aquele que invade a cidade, ou detalhe, por ser aquele que durante séculos ele dominou uma região, uma vasta região do planeta, se você pensar no mundo árabe da Idade Média e quase já no alvorecer da Idade Moderna, você tem uma presença muito grande, uma presença muito maciça dos povos médio-orientais, inclusive na Europa. Então nós vamos ter quase toda, onde hoje é Portugal, Espanha, nós vamos ter uma presença árabe bastante grande. Né? Até hoje, se você visitar Granada, você vai ver que o artesanato local ele é árabe. Eu já falei para vocês que a música é árabe, a comida tem características árabes também. Há um vocabulário muito rico no mundo espanhol e português árabe. Então nós temos uma presença árabe, mesmo que a gente não queira, que a gente não aceite. Mas voltando a falar um pouquinho dessa violência, essa violência é também uma construção discursiva. Não quer dizer que todo árabe seja violento, mas ela chega até os dias atuais como uma ideia, não apenas falsa, mas uma ideia perigosa. Então nós temos a impressão que todo homem árabe ele vai abrir a jaqueta e vai explodir, né? Ele vai entrar no McDonald's, vai explodir, vai matar todo mundo que está lá dentro. E ele é a pessoa perigosa que vai invadir seu país, etc. Nesse semestre ainda, eu pretendo ler com vocês pelo menos um trecho de uma obra de uma pesquisadora chamada Donatella de Cesare, que escreve muito bem sobre essa situação, analisando alguns processos pelos quais algumas cidades europeias passaram com atentados. E a construção que existe até hoje sobre o homem árabe que é perigoso, o homem árabe que explode e o homem árabe que é terrorista. Então, é o homem árabe que é terrorista, mas não é o cidadão alemão, italiano, belga, espanhol, português, inglês, que ele vai até outro país, estupra as mulheres, mata as pessoas, ou não é aquele sniper americano que ele mata crianças, por exemplo, na Palestina, na Síria, no Líbano, em Bangladesh, ou no Paquistão, ou em outros países também, que eles fizeram isso de uma maneira muito feia. Eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou ainda falar mais alguma coisa, mas eu vou dividir um pouquinho para não ficar tão cansativo para vocês, tá bom? Então, até lá. Era isso por hora.